experiência nova aqui nesse laboratório, digamos assim, né? Vamos lá, conversar um pouco sobre o novo profissional do presente aqui em função desse novo cenário com a IA, né? A gente está falando muito de tecnologia, de empatia, mas como é que a gente insere o novo profissional nesse novo ambiente, né? Então, vamos lá. Okay. Então, como é que vai ser o trabalho no futuro, né? Quais são as habilidades mais relevantes que os profissionais precisam ter para sobreviver, prosperar, ter sucesso nesse novo mundo profissional? Então, assim, vamos investigar um pouco, né, como é que a gente está nesse momento atual, né, como é que a gente está, o que é que nos levou, o que é que nos trouxe até agora. Então, temos dois grandes fatos, né, dos últimos tempos que aconteceram com a gente, dois grandes fatos transformadores. Primeiro, a pandemia, né, que mudou totalmente o nosso jeito de trabalhar, o nosso jeito de relacionar, e logo em seguida, né, a IA generativa, que apareceu aí para o mundo no final do 2022, né? Muitos pilotos começaram em 2023, e agora em 2024 a gente está num momento assim, de consolidação, de estudo e de aceleração do uso da IA generativa, né? A pandemia, o que ela aconteceu, né? De certa forma, ela acelerou uma nova forma de relacionamento, derrubou muitos mitos, muitas balizas, né? Como, quando, onde o trabalho é feito, coisas que muita gente já fazia, mas não de uma maneira massificada, como o que a pandemia exigiu que acontecesse, né? Então, assim, a gente trabalhava no escritório, lá, todo protegido, o empregador estava de olho na gente, vendo o que a gente estava fazendo, né? Como é que isso que acontecia, controles, e de uma hora para outra a gente precisou sair desse ambiente para poder dar vazão ao trabalho que a gente precisava exercer, né? Então, trabalho em casa ou qualquer outro lugar, e aí a gente passou a ter o autocontrole. Mudou tudo, a relação, novas formas até de medir desempenho, como é que a gente sabe que as pessoas estão trabalhando, né? Aquela velha neura de chefe, né? Será que ele está trabalhando mesmo? Será que ele está fazendo o que tem que fazer? Então, mudou todos os princípios, os conceitos de produtividade dentro do trabalho. E as organizações tiveram que se organizar, né? Tiveram que projetar o trabalho, saber o que podia ser feito home office, o que teria que ser feito presencialmente, né? Então, trouxe uma flexibilidade que hoje veio ficar, porque a grande maioria dos profissionais, principalmente na nossa área de TI, hoje buscam muito essa flexibilidade, né? O trabalho em qualquer lugar, né? Então, a gente tem isso, né, bem demonstrado numa pesquisa do Gartner, lá de 2022, né, que 77% dos trabalhadores digitais querem planejar o seu horário de trabalho, né? Muito claro hoje. Isso é uma maneira de você conciliar, né, o trabalho com algumas coisas do seu dia a dia, com o seu lazer, por exemplo, com estar num ambiente agradável para você, né? Então, a partir daí começou a se buscar, né, essa forma de trabalhar um pouco no escritório, um pouco fora do escritório, dentro de um ambiente que lhe agrade mais. E o trabalho híbrido, né, parte presencial, parte no escritório, né, começou a se tornar um padrão, né, e não a exceção. E hoje a gente enxerga muitos profissionais e vê muitos profissionais que eles consideram isso até uma forma de se manter no trabalho, né? Porque com isso ele pode dar mais assistência à família, ele pode estudar outros assuntos, ele escapa, né, de alguns grandes problemas do mundo atual, que é o deslocamento. A gente está aqui em São Paulo. Fazer um deslocamento aqui em São Paulo é um negócio muito complicado, você perde muito tempo do seu dia. Imagina você estar com muitas pessoas, como acontece com muitas pessoas, perder 2, 3, às vezes 4 horas do seu dia só para ir do trabalho para casa, de casa para o trabalho. Então, hoje se discute muito a questão de quantos dias de trabalho presencial tem que ter nas nossas vidas, né? Aqui em São Paulo eu converso com muita gente, por exemplo, e se fala muito que na segunda e na sexta as pessoas ficam trabalhando em casa, vêm trabalhar presencialmente terça, quarta e quinta. E aí você sente o reflexo disso, o efeito,
até no trânsito de São Paulo, que é muito mais forte terça, quarta e quinta, do que na segunda e sexta. Se a gente levar para um conceito maior, né, a gente está, inclusive, ajudando todo mundo que tem que estar no trânsito. Né? Então, isso facilita muito a vida das pessoas, essa flexibilidade. Né? Então, as organizações hoje, né, que não tenham característica, ou não quiserem adotar esse modelo de trabalho fora do presencial, elas vão ter algumas dificuldades, né, de atrair, de reter talentos. Né? Eu tenho conversado com outros profissionais, até de outros bancos na área de TI, e até há pouco tempo estava conversando com a minha amiga e colega Marisa, do Banco do Brasil, que começou a fazer um processo de onboarding de novos empregados, que muitas pessoas já chegam hoje, perguntam se vão trabalhar remoto e já declinam do emprego no Banco do Brasil, porque não vou ter a possibilidade de trabalhar remoto. Como a gente daqui a pouco na Caixa vai também fazer o onboarding só na área de TI de 2.000 empregados, a gente já está se preocupando com isso. A gente está conversando internamente com as pessoas que vão pilotar esse onboarding para ver como é que a gente estrutura o trabalho dentro da tecnologia Caixa para que a gente tenha também essa flexibilidade e consiga reter os bons profissionais, os melhores profissionais dentro da nossa empresa. E isso vem acontecendo, essa estruturação, desde a pandemia. Né? Na Caixa, a gente montou uma estrutura para atender, né, principalmente porque nós tínhamos que pagar os benefícios do governo. Né? Na TI, a estruturação para colocar pessoas em home office durou, o pessoal fez isso num tempo recorde. Em 15 dias, o pessoal da tecnologia da Caixa conseguiu colocar mais de 60.000 empregados da Caixa para trabalhar remotamente. E se isso não tivesse acontecido, os programas que o governo, à época, estruturou para levar para as pessoas que não podiam fazer seus deslocamentos em função da pandemia, teria sido muito complicado. Né? Teria sido muito complicado. Essa missão, né, que era o pagamento do auxílio emergencial, fez com que as agências pudessem continuar atendendo, né, e trouxe à luz, né, muitas pessoas que a gente nem conseguia chegar com os benefícios que o governo queria entregar. 40 milhões de pessoas invisíveis vieram para a luz para terem um atendimento e terem acesso ao auxílio emergencial. Mais de 67 milhões de brasileiros, mais de 530 milhões de pagamentos. Muitos créditos foram realizados, que salvou e manteve a vida de muitas famílias brasileiras. Quase 300 bilhões de reais foram pagos. Né? E hoje, com a herança que a gente teve dessa estruturação do trabalho que foi feito lá a partir da pandemia, aqui falando desde isso, foi um grande marco, foi uma virada histórica, né, no atendimento que a gente fazia, a gente conseguiu consolidar isso na empresa e temos hoje nas equipes de tecnologia aproximadamente 25% das equipes trabalhando um trabalho remoto, híbrido, full e outra parte presencial. Na área de desenvolvimento, que é um trabalho que você consegue fazer e participar mais remotamente, os números chegam a quase a 60%. 60% do pessoal que trabalha com desenvolvimento, com development, esses já estão trabalhando remotamente de forma híbrida nas nossas equipes. E o outro grande marco, o aparecimento, né, desse fenômeno que é a inteligência artificial generativa. Né? E o uso dessa inteligência artificial generativa, ela exige muitas novas habilidades, novas capacidades, que não necessariamente tem a ver com tecnologia. Tá? Os funcionários que são mais habilidosos, eles conseguem extrair valor da IA. Como é que é extrair valor da IA? É você usar a IA para melhorar a tua capacidade de trabalho, para aumentar a tua capacidade de desenvolvimento, para levar novas soluções para jornadas mais atrativas para os clientes, para chegar nos clientes com soluções mais adaptadas a eles. Né? Então,
esses que conseguem usar e extrair esse valor, eles conseguem também ter um melhor desempenho. Então, assim, estamos ainda numa curva de aprendizado, um aprendizado que é exponencial em todas as áreas e principalmente na IA generativa. E em função dele também, muitos empregos vão ser substituídos, outros surgirão. Uma coisa importante na chegada e no contato com a IA generativa é que todas as pessoas fiquem atentas a essas mudanças. A gente ainda não sabe até onde vai chegar, mas mesmo o mais pessimista em relação à IA generativa, ele tem certeza absoluta que todos os trabalhos repetitivos, mecânicos, tudo isso vai ser substituído pela IA generativa. Então, se a gente está substituindo os trabalhos repetitivos, cansativos, e até mesmo o acesso às informações e o trato das informações, porque a quantidade de informações que está aí é muito grande, e a IA generativa vai nos ajudar a usar a informação de uma maneira muito mais eficiente. É claro que a gente tem que usar esse tempo para outra coisa. E em que é que a gente vai usar esse tempo? Então, muda completamente a forma como o trabalho é feito. A gente já observa, né, na evolução em relação aos atendimentos. A gente acabou de ver uma pesquisa da Febraban, como as coisas têm mudado em relação ao atendimento. A pesquisa da Febraban 2023 mostra lá já que 70% de todos os atendimentos bancários hoje são feitos via mobile. Então, isso é uma mudança impressionante, né? Há 10 anos atrás, quem imaginaria, quando a gente começou a usar o mobile, que a gente estava nesse nível de utilização? Tá? Então, isso permite, isso e junto com outras tecnologias, permite que você assuma e desenvolva tarefas mais complexas. Tá? Então, que tarefas são mais complexas do que as repetitivas? Aquelas que exigem a capacidade humana. Ou seja, os empregados, eles estão sendo contratados, ou têm sido contratados, pelas hard skills, né? O conhecimento técnico, o conhecimento de processos, ou coisas semelhantes. Mas, com a utilização das novas ferramentas e a utilização, por exemplo, da IA generativa, os empregados vão ser demitidos se eles não desenvolverem as soft skills, que são aquelas inatas do ser humano, que é as questões emocionais, a empatia, a solidariedade. E, nisso tudo, a gente tem que buscar também um equilíbrio. Então, se a gente fala hoje, e está lá no título, né, de empatia, né, se até a inteligência artificial ela pode ser empática, por que nós, seres humanos, que temos essa característica, não podemos cada vez mais ser empáticos? Né? Então, nessa evolução, né, a gente vê muito, né, os casos que estão utilizados aí na IA generativa. A gente não consegue nem quantificar quantos são os casos que são utilizados em IA generativa. E aí, dentro da caixa, eu trouxe aqui alguns que são muito utilizados hoje, muitos, inclusive, a gente direcionou para a questão do atendimento do cidadão, por conta da nossa característica, do nosso DNA social, do nosso braço operacional de programas governamentais para levar benefícios à população. Então, fomos muito fortes aí nesses programas de seguro-desemprego, na detecção de fraude dos cartões caixas, o Minha Casa Minha Vida, com um chatbot, com modelos de linguagem, grandes modelos de linguagem, né, que tinha que ser utilizado, porque a Caixa detém quase 70% do mercado habitacional do país. Então, é um produto que salta, né, na nossa portfólio de produtos. É porta de entrada para a grande maioria dos nossos clientes e leva um benefício social também. Então, a gente está juntando duas coisas, tanto o benefício social quanto a área comercial. A otimização do processo, passando aqui para a parte de baixo, do meio, junto com Minha Casa Minha Vida, trouxe uma nova jornada para os nossos clientes, que era uma jornada que até afastava um pouco os nossos clientes. Quando a gente queria fazer um relacionamento que partisse do financiamento habitacional, em função da jornada ruim, a gente já tinha muita dificuldade de manter esse relacionamento,
E hoje a gente está melhorando isso, a gente já falou, o presidente já falou, eu citei também ontem, né, que a gente reduziu em muito tempo a jornada para fazer um processo de financiamento habitacional, de 3 dias para poucas horas. No fundo de garantia também por tempo de serviço, na classificação do texto, né, que a gente precisa levar, né, para os nossos participantes do fundo, né, o FGTS digital, e também no FCVS, que é outro braço que poucas pessoas no país sabem que a Caixa tem, que a Caixa é um agente operador de programas do governo, como o FCVS, como o FGTS. Então, a Caixa faz o papel, em muitos casos, do governo, em relação até a outras instituições financeiras. Né? Faz todo o controle, né, do ressarcimento junto ao Tesouro Nacional para habilitação e inovação do Fundo de Compensação de Variações Salariais, que é o FCVS. Na forma antiga, a gente nunca ia conseguir atingir a meta estabelecida para fazer a inovação de todos os processos. Com a utilização da inteligência artificial generativa, a gente vai conseguir chegar na inovação de todos os contratos possíveis, até antes do prazo estabelecido. Voltando aqui para as carreiras, né? Há muito tempo a gente tem observado, né, que as carreiras não são mais aquelas que você entra numa empresa, mesmo, né, que sejam empresas privadas. Há algum tempo atrás, quando você entrava numa empresa e ficava praticamente sua vida toda. Hoje não. Hoje, com as ferramentas tecnológicas, com a massa de conhecimento que a gente tem à disposição, as pessoas começaram a perceber muitas coisas diferentes o tempo todo, e muitas coisas que atraem. E a inteligência artificial generativa, ela acelerou esse processo. O contato e o trato com muitas informações ficou muito mais dinâmico, muito mais rápido, muito mais flexível. Então, trabalhar sempre com a mesma coisa, sempre com a mesma empresa, acabou, coisa do passado. Hoje, né, as pessoas querem reinventar a forma de trabalhar, rever processo, até mudar de cidade, mudar de país. Né? A gente tem demandas na Caixa de gente que quer trabalhar em home office porque quer trabalhar em outro país, até casando com alguma outra necessidade, com a necessidade de fazer um curso, com a necessidade de fazer uma especialização, aí pede. Então, até isso a gente enfrenta hoje nesse mundo, né, agitado que a gente está. Então, é muito importante que as lideranças hoje considerem muito as questões de flexibilidade, da intenção das pessoas, estar no lugar das pessoas, perceberem que elas têm outros desejos, além do profissional atrelado àquele emprego que ele está exercendo. Tem os desejos que estão à sua volta, como eu falei, casar a atividade profissional com um curso que vai fazer fora do país, entre outras coisas. Então, a gente tem que começar a chegar mais perto até desses funcionários, né, para que a gente melhore a experiência. A gente também tem que estar no lugar deles, saber que eles têm essas outras necessidades. E se a gente começar a acessar essas outras necessidades, a gente pode perder grandes talentos. Os empregadores, líderes, gerentes, chefes, têm que também estar centrados no ser humano, né, porque quando você começa a valorizar o trabalho e centra no ser humano, a força de trabalho melhora. Né? A força de trabalho, quando você trabalha com mais tranquilidade, emocionalmente mais estável, você reduz a pressão, reduz o estresse, consequentemente, reduz a fadiga. E quando você reduz a fadiga, reduz o estresse, a produtividade aumenta. Né? Então, aumenta, e com isso você também consegue com que os profissionais, eles queiram ficar mais com você, queiram ficar mais na sua empresa. E aí você casa com a necessidade que você tem também de retenção desses profissionais. Então, como vocês estão vendo aí, a intenção de permanecer aumenta em 45%. Se o empregado tem essas necessidades que estão aflorando aí, atendidas. E aí, o desempenho vem junto. E é isso que a gente quer, é que todo líder quer, é que toda empresa quer, que o desempenho aumente também. E aí, uma forma fácil, uma forma legal, uma forma gostosa de fazer, né? Aumentando a motivação, né?
e a vontade das pessoas estarem no ambiente que elas estão. Olha só, eu sou meio antigo, né? Eu entrei na Caixa em 1981, até aqui está com um ano de 80, né? Eu fiz teste de datilografia para entrar, e se não passasse, não teria entrado na Caixa. Você vê como as coisas evoluem, né? 81 passa, lá pelos anos 2000, se você não tivesse acesso, não soubesse utilizar o pacote Office ou alguma coisa semelhante, você estava fora. Você podia até entrar numa empresa, mas ia estar marginalizado, ia até um cantinho, né, esquecido, sem grande chance de encarreiramento, sem grande chance de progressão funcional. E as coisas evoluem e hoje aparece e está aí batendo na nossa porta a inteligência artificial, que a gente tem que saber lidar com ela e usar da melhor maneira possível para fazer, né, a adaptação e fazer a conexão e fazer o casamento de necessidades pessoais e profissionais. Então está aí os exemplos, o Gemini, o Llama, o ChatGPT, e aparecendo mais. E cada uma melhor que a outra, cada uma mais desenvolvida, e a gente tem que conviver com ela e usá-las bem. Tá? Bom, então, diante desse mundo todo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa reaprender. Até uns 10, 15 anos atrás, uma grande matéria que tomou conta do mundo foi gestão do conhecimento. Olha só, a gente tinha tanta coisa para conhecer, tanta coisa para aprender, que surgiu uma matéria nova, gerir esse conhecimento todo, que a gente e tem sido bombardeado o tempo todo, seja pela internet, seja pelo WhatsApp, seja qualquer mídia social que esteja aí. Então, como é que ele dava conta disso? Não é? Não tem como, humanamente isso é impossível. Né? Então, começou uma nova teoria da gestão do conhecimento, que não tinha como prosperar porque a gente tinha limitações para gerir todo o conhecimento que chegava para nós o tempo todo. E agora a gente tem ferramentas que podem nos ajudar nisso. Né? Em todos os casos. E ajuda na gestão e ajuda na administração do nosso tempo. Eu costumo dizer que eu não vou dormir olhando minha agenda no dia seguinte, senão eu vou ter pesadelo. Né? Eu só vejo a agenda de quando acordo no dia de manhã, para poder saber o que eu vou fazer durante o dia. Porque se eu vir no dia anterior, pesadelo não acerta, porque eu provavelmente vou pensar assim, não vou dar conta disso. Né? Então, a gente precisa retreinar as pessoas, né? tem que fazer todo um processo de reskilling, né? De uma adaptação total para toda essa evolução que está acontecendo à nossa volta. Então, as habilidades comportamentais voltaram a ser muito valorizadas. Porque se você consegue administrar seu tempo com o uso de ferramentas como a IA generativa para sobrar, para fazer algumas coisas mais produtivas, em que você vai investir nisso? Então, você tem que investir nas habilidades comportamentais. Se até a inteligência artificial ela pode aprender a ser empática, nós, então, é que temos que ser mais empáticos ainda. Né? E desenvolver com muita força essas habilidades comportamentais que vão ser muito valorizadas. Né? Os canais físicos vão começar a minguar. Está aí a pesquisa Febraban mostrando isso. Então, se os canais físicos vão começar a minguar, a gente vai ter muita gente que pode ser direcionada para outro tipo de atividade e que use muitas habilidades comportamentais que agora, principalmente, começaram a ser muito mais valorizadas, já que as atividades operacionais elas vão ser substituídas pela tecnologia. Então, assim, o futuro tem coisas muito complicadas para a gente tomar conta. E a gente tem que começar a pensar como é que a gente faz isso. Então, buscar criatividade, aprender a inovar, buscar soluções novas, né? Buscar resolver problemas complexos. Né? Outro dia eu estava conversando com uma amiga, ele disse, você lembra daquele filme Interestelar? Você lembra daquela cena lá, que aquela pequena nave ia acoplar na nave maior, né, e estava num movimento de parafuso, e ela conversava com a IA que tinha na nave maior para poder entrar na nave, e a IA
disse assim, isso não é possível. E a resposta lá do ator foi assim, mas é necessário. Então, a gente precisa começar a aprender a resolver esses problemas complexos. E esses problemas complexos normalmente vão muito aqui, né, de como a gente encara as coisas, esses problemas. Então, a capacidade de reconhecer, entender, compartilhar sentimentos com outras pessoas, é isso que vai dar destaque ao profissional do futuro. Porque aquele processo mecânico de atendimento, a gente não vai precisar mais fazer. A gente vai precisar interagir, a gente vai precisar entender as necessidades do outro, né, para dar suporte a essas necessidades. Talvez a gente consiga ser mais humano com a IA generativa. Olha só, trouxe até um exemplo aí, né? O que a IA pode fazer. Coisas que você teria que fazer, administrar no seu dia a dia. Está lá, ó. A IA pode saber que você tem uma filha que tem conta no seu banco, com você, e ela te diz, olha só, eu dei uma olhada aqui na conta da tua filha e vi que só tem R$6 na conta. E já transferi R$450 para ela. Mas eu vou descontar da mesada dela que vai no dia 30. Né? Ah, tadinha, fiquei com pena. Olha só, a IA empática, sentindo a necessidade da tua filha, né? Resolvendo a necessidade dela, mas também te avisando e dizendo como vai resolver esse problema na frente. Né? Então, conclusão, os líderes hoje têm que combinar a centralização no ser humano e o aumento e utilização da utilização da IA generativa para poder ter tempo, né, até para centralizar no ser humano. Então, tirar proveito das capacidades da IA para atrair e reter os melhores talentos, né, para impulsionar o desempenho e a produtividade é crucial nesses tempos. Né? Ficar no lugar da pessoa, empatizar, né, e a habilidade comportamental no tempo que a gente só fala em tecnologia é muito importante. E para isso, vou passar um vídeo aqui para vocês de um exemplo nosso. Terminamos de retirar os equipamentos de dentro da agência, ATM, numerário e outras coisas. A água já estava na porta da agência. Para nós foi bem angustiante porque foi um dia como qualquer outro, uma chuva normal. E passou o dia inteiro e à noite começou a água a vir, mas vir numa proporção muito grande. E a água já estava pelo pescoço e tentando se salvar. Foi bem triste, comecei a gritar, né, para pedir socorro. Botemos uma camisa, um cabo de vassoura para pedir socorro. Tinha mais de 15 crianças junto com nós. Não teve família que não foi atingida, né, em Eldorado do Sul. Quando nós nos acordamos de manhã do dia 3, nós nos damos conta que a gente não conseguia mais sair de casa. Então, nesse momento, a gente começou uma saga e aí a Caixa ela se fez presente. Né? Todos os recursos que a empresa poderia dispor, né? Esteve em contato conosco desde as 6h30 da manhã até o horário que a minha família foi resgatada. Logo que ele conseguiu, né, recuperar o notebook dele que ficou em casa, ele já mostrou interesse em voltar a trabalhar e poder ajudar a agência dele, né, que foi destruída, mas hoje está no container. Quando a gente teve um mínimo de condições, né, eu me senti no compromisso de poder estar presente na vida das pessoas, principalmente que os moradores aqui da cidade de Eldorado, a cidade ainda estava totalmente afetada, mais de 80% dela foi afetada. Estou sozinha aqui, né, tentando reerguer, porque é muito difícil, tudo é longe. Uma comida que tu consiga num ponto, quando tu chega ali já não tem mais. Né? O dinheiro da gente já acabou. Né? Então, eu realmente me sinto numa guerra. Hoje nenhuma instituição bancária existe na cidade e a Caixa conseguiu colocar uma estrutura rapidamente, né, para atender a população e hoje é o único banco que tá atendendo aqui na cidade. Seja na distribuição da renda para a pessoa física, com a distribuição também através do Pronamp e outras linhas de crédito na pessoa jurídica, o apoio à prefeitura, eu vejo a Caixa como um agente estratégico e com certeza mais importante neste momento na vida de Eldorado do Sul. É uma coisa incrível o que
o orgulho de fazer parte de uma empresa humana, humanizada, preocupada com as pessoas e que se fez presente em todo o tempo. Tem calamidade, a primeira coisa se fala a Caixa. A Caixa tem um nome muito forte perante nós aqui que precisamos. A Caixa é uma referência para nós eldoradenses. Bom, não tem como não se emocionar. Obrigado, espero ter gostado.